Paz do Senhor para a igreja, amém? Estou bastante nervosa, né? A responsabilidade é muito grande, mas se a gente tem que crescer, vamos crescer, então, né? Nós estamos hoje encerrando uma série, né, de mensagens onde nós estamos falando sobre família, né? Deus já ministrou nas nossas vidas sobre o sacerdócio, né, sobre o cordão de 3 dobras, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre valores que a gente acaba às vezes perdendo dentro da nossa casa, né? Mas família é bom demais, né, gente? É o melhor lugar para se viver é em família, né? Vira para quem está do seu lado e fala assim: família é tudo igual, mas a minha é mais legal. Amém? Amém. Glória a Deus. É dentro da família que a gente vive as nossas melhores emoções, as maiores alegrias, às vezes as maiores tristezas, né? Mas não dá para viver sem família, né? Então nós vamos meditar hoje um pouquinho no livro de Lucas, capítulo 15, versos 8 e 9. Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. Você vai ver eu folheando meu caderno aqui, mas é porque Deus ministra na minha vida enquanto eu vou escrevendo, né? Então, eu tenho que anotar para eu ficar mais tranquila, né? Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9. Amém? Diz assim: ou qual é aquela mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Amém, irmãos? Então a gente vê aqui no capítulo 15 de Lucas, a gente tem 3 parábolas, né? E essas 3 parábolas, elas falam de algo que foi perdido e que foi reencontrado, né? E normalmente a gente aplica isso àquele que talvez estava longe dos caminhos do Senhor, ou talvez aquele que ainda nunca tinha se encontrado com o Senhor, mas voltou para o Senhor, né? Mas nessa parábola em especial, né, eu quero que a gente possa meditar nela um pouquinho, porque a palavra do Senhor ela é infinita, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda, mais Deus fala com a gente, às vezes na mesma palavra, né? E eu quero fazer uma aplicação hoje um pouquinho diferente, né? Nessa parábola, de coisas, de valores, né? Que às vezes a gente perde no decorrer da nossa vida, da nossa convivência familiar, e às vezes a gente perde, mas que nós precisamos reencontrá-los, né? Então, essa mulher, aqui no texto fala que ela perdeu uma moeda, né? Uma dracma é uma moeda. E ela perdeu essa moeda dentro de casa, sem nem mesmo ter saído de casa, né? Ela perdeu dentro da sua própria casa. E aquela moeda, o valor dela era de um denário, né? Um denário. E tinha mais valor, na verdade, do que a ideia que se passa na mente da gente quando a gente pensa em uma moeda, né? Na verdade, era o valor de um dia inteiro de trabalho, aquela moeda, né? E essa perda, né, de algo valioso dentro de casa nos fala muitas vezes de valores que a gente perde no dia a dia, no decorrer da nossa vida, né? A gente, eu sei que vocês, assim como eu, por experiência própria, né, a gente, como esposas, como maridos, como filhos, né, a gente sabe, né, a gente experimenta isso no nosso dia a dia, que às vezes, né, a intensidade das situações que acontecem no decorrer da nossa vida, a gente acaba perdendo alguns valores, né? Então eu quero mencionar alguns valores aqui, né? E a minha oração durante toda a semana foi que Deus nos levasse a enxergar qual foi a moeda que nós perdemos, né? Então a gente vai falar um pouquinho desses valores emocionais, né? E talvez, quem sabe, né,
essa moeda que você perdeu na sua casa, dentro da sua casa, quem sabe foi o respeito, né? A Bíblia diz assim: mulheres, respeitem os vossos maridos, ou se sujeitem aos vossos maridos, né? E às vezes para a mulher é tão difícil ouvir essa palavra, né? Que a gente tem que se sujeitar aos nossos maridos, né? Parece que dá até uma agonia na gente, né? Porque a gente pensa que submissão é você se colocar debaixo, né? E na verdade não é isso que Deus nos propõe. Deus nos propõe como esposa nos colocar ao lado do nosso marido, né? Ele é o cabeça e nós somos as ajudadoras, né? Então, quem sabe foi esse respeito que você perdeu, né? Nós já ouvimos esses dias sobre o sacerdócio, né? Que é algo que Deus colocou realmente sobre a vida dos homens, né? Mas nós somos ajudadoras, então nós temos que ajudar o nosso marido a exercer o sacerdócio dentro da nossa casa, amém? De repente também, quem sabe a moeda que você perdeu foi o carinho, às vezes não tem mais carinho dentro de casa, né? E aí, quando a gente está namorando ou fazendo a corte, né? Existe um ditado aí que fala que os opostos se atraem, e é verdade, né? Então, quando você está assim, namorando ou fazendo a corte, tudo que a pessoa tem que você não tem, você acha bacana. Nossa, fulano tem isso, não, eu sou assim, mas fulano é melhor do que eu. Mas aí depois que casa, você começa a enxergar aquilo como um defeito, né? Não, mas eu não aguento fulano, né? Porque quando você começa a namorar, nossa, o fulano é tão bonzinho, ele é tão calminho, tão tranquilo. Aí depois que casa, mas eu não aguento, é passivo demais, é parado demais. Não é assim que acontece? A gente começa a inverter os valores, porque a gente começa a perder os valores dentro da nossa casa, né? Quem sabe o que você perdeu foi o amor, né? A Bíblia diz assim: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja, gente? Como? Foi se entregando, se doando, pagando um preço pela vida da igreja, não foi? E aí a gente ouve alguns maridos falando assim, né? Casei, agora tem que aguentar. Está errado, amado. Se você pensa assim, você está em pecado, porque você não tem que aguentar, você tem que amar, né? Esse é o direcionamento do Senhor. Maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, né? Ou quem sabe também o que você perdeu foi o perdão, né? Não consegue mais se perdoar, né? Às vezes as lutas, né? As dificuldades que a gente enfrenta, é claro que não é fácil viver em família, mas é totalmente possível, né? Porque família é o propósito de Deus. E quem sabe você não consegue mais perdoar, né? Às vezes uma coisa que já aconteceu há muito tempo atrás, e ainda você fica remoendo aquilo, trazendo aquilo à tona, né? E nós precisamos perdoar. Perdão, como a gente já tem falado muito sobre isso, não é um sentimento, mas quando você decide perdoar, fortalezas são quebradas dentro da vida familiar, dentro da vida conjugal. Quando você fala, Senhor, eu escolho perdoar, eu decidi perdoar. Por quê? Porque eu tenho que me sujeitar como esposa, porque como marido eu tenho que amar, porque como filho eu tenho que honrar, né? Então nós precisamos nos perdoar. Ou quem sabe também o que você perdeu foi a compreensão, uma boa comunicação, já não sabe mais se comunicar, né? Aí um ou outro de uma ou de outra parte acha que o outro tem que adivinhar o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, e aí vira aquela situação onde você supõe as coisas e você gera uma expectativa, mas a pessoa não tem nem noção do que está passando na sua cabeça, né? E aí gera o quê? Decepções. Nós precisamos nos comunicar. É impossível a gente viver em família sem ter uma boa comunicação, né? Quem sabe o que você perdeu foi a dedicação, né? A gente, quando está começando relacionamentos, né? A gente é tão dedicado, faz tudo tão bonitinho, né? Eu contei no curso de maturidade, o pessoal viu até, quando eu comecei a namorar com a Flutibi, né? Eu ficava numa luta, eu morava no hotel para lavar roupa, né? Que a peleja, né?
Aí um dia eu falei assim para ele, não, leva as suas camisas, as roupas que eu lavo para você. Aí ele foi, com aquela mala de roupa, né? E aí eu lavei tudo, e eu fui no supermercado, eu comprei aquele cheirinho de fazer assim, sabe? Eu usava só nas dele para economizar, né? Aí a hora que ele viu aquele monte de camisa, tudo passadinho, cheirosinha, no cabide, assim, né, que entreguei para ele perfeitinho, ou seja, fiz com dedicação. Gente, eu ganhei o coração dele. Foi naquele dia, né? Ou seja, a gente faz com dedicação. Mas aí no decorrer da vida, né, infelizmente, gente, isso aqui falou tanto comigo, porque hoje não é assim, né, amor? Infelizmente, às vezes eu, né, tem criança e tudo, eu preciso, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, né? Eu preciso voltar a dar água para os cabelos do meu marido, né? Que ele falava assim que eu fui igual a Rebeca, que deu água para os cabelos lá do servo, lá do Abraão, né? Ou quem sabe, né, a gente perdeu o romantismo, né? Quando a gente tem filhos, gente, quando a gente está casado de novinho, é tudo tão gostoso, tão bom, não é verdade? Aí depois vem os filhos, aí a mulher já incorpora aquele instinto leoa. Vocês já ouviram falar isso, no instinto leoa? Né? Ela tem um filhotinho, aí ninguém pode chegar perto, se chegar ela mata, né? A leoa faz assim, e às vezes a gente como mulher, a gente também esquece que tem um marido dentro de casa, né? A dedicação passa a ser 100% dos filhos, e não pode ser assim, né? O Luciano Subirá, ele falou que descobriu uma nova versão da mãe coruja. Quem que é mãe coruja? Quem é mãe coruja? Ninguém, gente? Ele disse assim que descobriu uma nova versão da mãe coruja, que é a mãe que pega os filhos, né, lá no fim de semana, pega os filhos, leva para a vovó e fica a noite toda acordada com o marido. Amém, maridos? Amém. Nossos maridos estão muito desanimados, tá, gente? Então nós precisamos, né, gente, entender que a maternidade é uma bênção. É uma bênção para a vida da família, mas o marido continua lá dentro de casa, né? Quem sabe também a gente perdeu foi a disposição de servir, né? Cada um por si, ninguém quer ajudar o outro. Esses dias a menina estava postando no WhatsApp lá assim: casar é levar café na cama, colocar o carregador colocar o celular no carregador, né? Buscar água. Casar é isso mesmo, né? Meu marido é uma bênção, gente. Às vezes ela acorda de madrugada e fala assim: amor, busca água pra mim. Ele me acorda para buscar água pra ele, gente. Mas a gente tem que ter disposição de servir, não tem? E a Bíblia fala assim que não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem às vezes cansa, né? Não cansa o marido pensar que ele tem que trabalhar todo dia porque ele tem uma família para sustentar, né? Ou a mulher pensar que todo dia ela tem que dar conta da casa, dos filhos, da roupa, da comida. Cansa, não cansa? Mas nós não podemos nos cansar de fazer o bem, que é isso que a palavra está dizendo, né? Quem sabe é o individualismo, né? E você começa a fazer tudo sozinho, né? Quando não pergunta para o outro o que é que ele acha, o que é que ele quer, o que é que ele gosta, né? É o egoísmo que começa a entrar dentro das nossas vidas, num relacionamento onde você não é individual mais, né? Se você casou, você agora são dois que são, né? Sozinho você só é metade. Então você precisa do seu companheiro para você se tornar um. Então não dá mais para ser individualista nem egoísta, né? Ou quem sabe a indiferença, né? Gente, quando um relacionamento chega num ponto de haver indiferença, eu acredito que é o quadro mais grave, né? Porque o contrário do amor não é o ódio. O ódio também é um sentimento muito forte, né? Mas o contrário do amor é a indiferença, né? Porque o ódio, pelo menos o que a pessoa faz, ainda está reagindo a alguma coisa em você, mas a indiferença não. Tanto faz o que a pessoa faz, aquilo ali para você não tem mais o menor sentido, né? Ou seja, a gente se torna indiferente. Quem sabe é isso que você perdeu, né? Dentro da sua casa, é o amor, é o cuidado, é estar junto. Você se tornou indiferente, né? É a doação de si mesmo.
tantas coisas que nós podemos enumerar aqui, né? O amor e segurança aos filhos, né? Nós precisamos viver num lar, gente, onde nossos filhos se sentem seguros. E às vezes os nossos filhos fora de casa, eles estão mais protegidos do que dentro de casa, né? A gente vê e ouve cada situação que é até difícil de acreditar, né? Lá em Provérbios 14, 26 diz assim, ó: aqueles que temem o Senhor possuem uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então os nossos filhos, eles têm que estar dentro de uma fortaleza. O nosso lar tem que ser uma fortaleza, onde a gente protege os nossos filhos, né? Mas o que será que os nossos filhos estão vendo dentro de casa? O que será que eles estão presenciando? Será que é essa família que teme a Deus, é esse padrão que o Senhor deseja da gente? Ou será se ele pensa assim, né? Eu não quero me casar nunca, porque a vida lá em casa é um inferno. E aí, sabe o que a gente gera, né? Quando a gente começa a ter discussões perto dos nossos filhos, a desrespeitar um ao outro perto dos nossos filhos, né? Eles começam a pensar que eles não querem formar uma família porque aquilo não é legal. Ou então eles pensam que eles não querem se relacionar com o sexo oposto porque aquilo também não é legal. Porque dentro de casa, talvez o que eles estão presenciando seja isso, né? E eu li uma frase, né, que fala assim: o homem que é forte no Senhor vai saber ser forte na sua família, né? Então, como o Danilo exemplificou aqui, é um triângulo, né? Então, quanto mais os dois buscam a Deus, mais fortalecidos eles estarão e mais próximos um do outro eles estarão, né? Deus tem que ser essa fortaleza, Deus tem que ser o padrão para a nossa vida familiar, né? E às vezes a gente acha que os problemas, né, que vêm para a nossa casa precisa de interferências de fora, né? Para a gente perder o filho da gente, a gente pensa assim: ah, não, é só a convivência com o mundo, só as coisas lá de fora que vai prejudicar a minha família. Não, às vezes é dentro da própria casa. Em vez da gente ganhar, a gente está perdendo os nossos filhos, né? E quando nós pensamos numa moeda em si, né, a gente imagina algo de se perder, algo fácil de se perder e permanecer perdido, escondido, né? Quem já perdeu alguma coisa em casa? Quantas vezes a gente perde as coisas em casa e não acha nem por decreto, né? Porque quando a gente pensa numa moeda, às vezes a gente nem viu que perdeu uma moeda, na verdade, porque o termo moeda, ele faz a gente não permite a gente perceber a dimensão dessa perda. Você pensa, é só uma moeda, né? Mas se você tem ali uma moeda de R$1 e uma nota de R$1, suponhamos que tivesse ainda, né? Aí você perde a moeda, você não dá valor na moeda, mas se você perde a nota, às vezes você acha que vale mais, o valor é o mesmo, né? Então às vezes a gente nem percebe. E na verdade aquela moeda, ela se tratava de 1/10 de tudo que aquela mulher tinha, né? Ou seja, ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. Ela poderia ter pensado assim: ah, eu ainda tenho 9, né? Tanto faz, não tem problema não encontrei, não tem problema. Mas não foi assim que ela fez, né? Ela começou a procurar, por quê? Porque aquela moeda era um valor, né? E às vezes a gente pensa assim: não, eu tenho 9 valores dentro da minha casa, né? Meus filhos me respeitam, né? Eu tenho uma vida tranquila, mas só tem uma coisa que eu não consigo encontrar, que eu não consigo me dar bem dentro de casa. E aí você pensa assim: não, mas tudo bem, tem 9 coisas que nós convivemos bem, só tem uma que falha, né? Mas é exatamente essa uma que falta que você deve procurar, é esse valor que você deve resgatar, né? Então nós precisamos, né, recuperar esses valores perdidos, né? E esse processo de recuperação por parte dessa mulher, recuperação dessa moeda, né, para reencontrar, ela teve 5 atitudes. Ela teve 5 atitudes para encontrar essa moeda, que eu acredito que seja também a única forma para a gente também reencontrar.
esses valores que a gente perde, essas moedas que a gente vai perdendo no decorrer da nossa vida, né? E a primeira atitude ela acendeu a candeia, né? Então repita assim comigo: acendendo a candeia. Essa foi a primeira atitude, de acordo com o texto, né, que aquela mulher teve. O que é a candeia? É a luz, né? Ela buscou luz. Se ela buscou luz é porque faltava luz, né? E é possível a gente encontrar alguma coisa no escuro? Não, é impossível, né? Então aquela mulher entendeu: está faltando luz dentro da minha casa. Eu preciso acender a luz para eu começar esse processo de busca, para eu encontrar a minha moeda, né? E o que é essa luz na nossa vida? O que é essa candeia que a gente precisa acender? Essa luz, gente, ela é a ação do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo e a palavra de Deus, porque quem tem esse poder de nos dar a revelação, de nos mostrar, né, onde está faltando luz, é o Espírito Santo, né? E onde a luz chega, ele traz à tona aquilo que estava oculto, na verdade. Aí você acende a luz, né? Imagina você dentro da sua casa, você chega da igreja valor na sua casa, você não acende nenhuma luz. Pelo menos uns 3 esbarrão você vai dar, não vai? Ou seja, mas aí quando você acende a luz, ou seja, tudo aquilo que estava oculto, né, ele passa a ser exposto, ou seja, você começa a enxergar. Essa é a ação do Espírito Santo dentro da nossa vida, dentro da nossa família, né? O apóstolo Paulo, ele nos fala lá em Coríntios que nós precisamos examinar a nós mesmos, né? Mas eu creio também que além desse autoexame, né, nas horas de conserto, a gente precisa de algo mais, né? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Porque Davi, quando ele pecava, né, e aí ele chorava, e ele se humilhava: Deus, eu pequei, me perdoa, eu sou um pecador. Ele reconhecia os seus erros, né? E às vezes é tão difícil a gente reconhecer os nossos erros, não é? A Bíblia fala que a gente enxerga o cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave no nosso olho, né? E aí, sabe o que Davi fazia? Porque Davi, ele queria estar reto diante de Deus. E além dele orar, pedir perdão, se arrepender pelos seus pecados, eu acredito que ele pensava assim: pode ser que eu não esteja enxergando algum pecado meu, né? Por isso que ele orou assim: Senhor, sonda-me, né? O Senhor sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça, né? Talvez ele quis dizer assim, trazendo para os nossos dias de hoje: Deus, talvez eu não estou enxergando, onde que eu estou errando? Mas aí sabe o que a gente faz? A gente acha mais fácil colocar a culpa na esposa, colocar a culpa no marido, colocar a culpa nos filhos, né? E a gente não olha para a gente mesmo. É tão difícil se autoavaliar, não é? É difícil olhar para a gente e reconhecer: eu estou errando nisso. É difícil a gente fazer essa oração: Senhor, me mostra onde que eu estou errando, que eu quero consertar, eu preciso consertar, né? Davi foi segundo o coração de Deus por causa disso. Ele reconhecia que ele precisava se arrepender e mudar aquilo que estava errado na vida dele. E a gente só consegue isso, gente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? E se você pedir para ele te mostrar, eu tenho certeza absoluta que ele vai te mostrar, né? Ele vai te mostrar. A gente é que às vezes se faz de mal entendido, mas que ele mostra, né? Segunda atitude: aquela mulher começou a varrer a casa. Repete comigo: varrendo a casa. Então, gente, aquela casa precisava de uma limpeza, né? Primeiro, ela acendeu a candeia. Quando ela acendeu a candeia, ela viu que tinha sujeira. E tendo sujeira, é muito mais difícil encontrar algo perdido, não é? E se a gente for pensar, né, que tipo de sujeira será que tinha na casa daquela mulher? Eu fiquei imaginando assim, como que eram construídas as casas naquele tempo, né? Talvez era de chão batido, com certeza, né? Não tinha porcelanato, não tinha piso lisinho, onde tudo é mais fácil, né? Talvez não tinha nem janela, né? Não sei, de repente o vento trazia sujeira,
O que eu sei é que a casa daquela mulher estava suja, tinha sujeira dentro da casa dela. E o mesmo acontece com a gente, não acontece? Às vezes, gente, a gente se expõe demais às coisas do mundo e a gente começa a permitir que conceitos, né, lá de fora começam a entrar no coração da gente, né? Às vezes é através da televisão, às vezes é através da internet, né? As redes sociais, né? Essa questão de internet, de acesso à informação, é tudo tão rápido, né? O que será que está entrando na nossa casa? Qual será que é o tipo de lixo que está entrando na nossa casa, que não está permitindo a gente enxergar onde que está esse valor que a gente perdeu, essa moeda que a gente perdeu, né? A gente tem que estar atento. Vocês já perceberam que quando a gente convive demais com algumas pessoas, a gente fica parecido com elas? Às vezes eu tenho algumas atitudes, gente, que eu vejo de mim direitinho assim, porque, né, a convivência, e às vezes não precisa nem ser marido e mulher. Quando você convive demais com pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que você, aquilo impregna na gente, né? A gente começa a achar, mas não é tanto assim também. Mas só um pouquinho, não tem problema. Mas é só dessa vez. Não é assim que a gente faz? E aí a gente começa a permitir que o lixo entre dentro da nossa casa, né? Esses dias a menina estava assistindo um desenho e eu estava arrumando o quarto e de repente, o desenho que eu estava acostumada a assistir, o desenho começou a invocar um espírito de loucura. Aí eu fiquei assim, assustada, apavorada, mudei rápido aquilo, né? Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia, né? O que, né? Eu repreendi aquilo e os bichinhos faziam, e usou exatamente essa expressão, espírito de loucura. Então não é nenhuma coisa oculta, não, é muito claro, né? Mas sabe o que a gente faz, principalmente a gente que é mãe, pai dentro de casa? Se o filho gosta de assistir televisão, né, para você poder fazer suas coisas, para você poder às vezes descansar um pouquinho, você coloca lá na televisão, você dá o celular para eles pequenininhos já sabem passar o dedinho assim, a gente acha até bonitinho, não é? Mas o que será que eles estão vendo? Qual que é o lixo que está entrando dentro da nossa casa? Às vezes é um desenho na televisão, às vezes é um programa que você está assistindo, né? O que será que está entrando? Ou às vezes é alguma coisa de internet, porque isso é uma bênção, né? Se a gente usar de uma maneira correta, é uma bênção para a nossa vida. Mas se a gente não souber usar também, a gente pode trazer muito prejuízo para a nossa vida, né? Então, se nós quisermos reencontrar esses valores, nós precisamos fazer igual essa mulher. Nós precisamos começar a varrer o lixo da nossa casa. Nós precisamos, né, acender a luz e começar a varrer. E essa mulher teve uma terceira atitude, que foi procurar. Ela começou a procurar com diligência. Repete assim comigo: procurando com diligência. Ela começou a fazer não só a varrer, mas ela começou a fazer uma faxina, né? Ela foi procurar fazer uma busca minuciosa, canto por canto da casa dela, né? E ela começou a procurar, né? Ela começou a ter atitudes, acendeu a luz, começou a varrer a casa e começou a fazer uma faxina, uma busca minuciosa, né? E às vezes o que acontece com a gente? A gente vem para o culto, aí Deus usa a pessoa que está ministrando, ou até um louvor, ou às vezes Deus fala com você na sua casa, e aí você chora, né? Você levanta a mão na hora do apelo, mas aí você não se dispõe a mudar nada, né? Você não chega na sua casa e aí passa, é só aquela emoção, né? Ou seja, você ouviu, mas você não praticou aquilo, e a gente precisa praticar. A gente precisa fazer essa busca minuciosa. Deus, onde é que eu estou errando? Eu não enxerguei até agora, me mostra, né? E a mulher dessa história, né, ela faz realmente uma busca bem delicada, né? E eu acredito que não foi. Ela não procurou da maneira que o homem procura as coisas dentro de casa. Não sei na casa de vocês, gente, mas lá em casa é assim: amor, onde que está minha Bíblia? Amor, tá lá no armário. Aí vai lá: tá não, já procurei, não tá aqui não. Aí vai a esposa lá: amor, tá aqui, ó. Aí não tava na primeira não, tá
tinha só um livrinho lá por cima. Aí o meu fala assim, ó, isso que eu quis dizer. Eu já falou isso com vocês? Ele fala assim, isso que eu quis dizer, né? Então essa busca não pode ser igual o homem procurar as coisas em casa. Essa busca ela tem que ser minuciosa, né? E quando a gente fala dessa busca minuciosa, ela nos remete ao conserto, né? Ou seja, se eu estou procurando, se eu estou examinando, fazendo esse autoexame, é porque eu quero me consertar, né? E Deus, gente, Ele não dá nada para quem não valoriza, né? Lá em Isaías 44, versículo 3, fala assim, ó, derramarei água sobre o sedento. Deus não falou assim, ó, derramarei água sobre qualquer um. Não. Deus falou assim, derramarei água sobre o sedento. Por que Deus derrama água só sobre o sedento? Porque Deus vai derramar água só para quem valoriza a água. A Bíblia fala que nós não podemos lançar pérolas aos porcos, né? Então, se você dá algo de valor para alguém que não valoriza, vocês dão? Não, né? Deus também não dá, porque quem não valoriza não merece receber, né? Então, se nós queremos ter algum tipo de restauração na nossa vida, nós precisamos nos empenhar nessa busca, né? Nós precisamos ser diligentes, assim como aquela mulher foi. E a quarta atitude é até encontrar. Repete comigo, até encontrar. Então aquela mulher ela não foi só diligente, ela foi também perseverante, né? A parábola nos revela que ela não parou de buscar enquanto ela não encontrou o que ela havia perdido, né? Então a diligência, ela nos fala da qualidade da busca, né? E a perseverança, ela nos fala da duração dessa busca. Quanto tempo eu estou disposto a buscar por isso que eu perdi, né? Normalmente a gente fala de alcançar alguma bênção, a nossa herança em Deus, né, por meio da fé. É claro que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas a fé, ela não anda sozinha, ela anda junto com a perseverança, né? Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, está dizendo assim, ó, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, herdam as promessas, né? Então, fé é importante? É importantíssimo. Sem fé você não agrada a Deus, mas você tem que ter perseverança, né? Ou seja, você tem que ter uma determinação, até encontrar. E aí a gente olha para a vida de Daniel, né? Ele orou lá 21 dias. Imagina se ele tivesse desistido de orar lá no 15º dia, no 18º dia, ele teria recebido a bênção? Não. E o que o anjo falou para ele? No primeiro dia, assim que você começou a orar, Daniel, a bênção, eu já saí de lá com a bênção para você. Mas aí o que aconteceu? O príncipe da Pérsia, né, que não é um príncipe, um rei humano, né, uma casta de demônios, né, uma parte lá da hierarquia lá, né, do mundo das trevas, ou seja, reteve aquela bênção. Imagina se Daniel parasse de orar, ele não teria perdido, ele não teria recebido aquela bênção, né? E será que a gente tem, nós estamos assim nos dispondo, né, a buscar até encontrar? E aí você fala assim, não, Deja, mas você não está entendendo. Tem um mês que eu estou jejuando e nada, querido, é até encontrar. Não, mas você não está entendendo. Já tem 2 anos que eu estou buscando e até hoje eu não encontrei. É até encontrar, né? Mas não, é a minha vida inteira, desde que eu casei, né? Eu não consigo encontrar esse valor. Querido, é até encontrar. A data de validade é até encontrar. E aí a gente caça ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Ah, não canso, já cacei para todo lado. Mentira, né? Não deu nem tempo de caçar para todo lado. Mas por quê? A gente quer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, do nosso modo, né? E aí a gente não se firma. Nós precisamos ter firmeza nessa busca, né?
Essa busca só vai terminar no dia em que você encontrar, né? A família, gente, ela tem um propósito especial no coração de Deus, né? Ele deseja que nós vivamos o melhor dessa terra na nossa vida familiar. Deus é um Deus de relacionamento, né? E Ele é tão Deus de relacionamento que Ele enviou a si próprio na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, não é? Né? Então, Deus enviou a si próprio na pessoa do Espírito Santo para quê? Para ter comunhão, para ter relacionamento comigo e com você, né? Então, essas 3 parábolas, gente, nos mostram, né, que nós não podemos nos conformar com essas perdas. Nós não podemos nos conformar porque é só uma moeda, não, né? Esse valor é algo precioso para você poder viver uma vida conforme o padrão de Deus, conforme o que Deus estabeleceu para que você vivesse, né? Então nós não podemos desistir no meio do caminho, é até encontrar, amém? E a 5ª e última atitude, né, foi alegria pública. Repete comigo, alegria pública. Assim que aquela mulher reencontrou o que ela havia perdido, né, o que ela fez? Ela chamou as amigas, as vizinhas, e ela foi celebrar, né? Não, eu tenho que contar para elas que eu reencontrei minha moeda, né? Ela fez uma festa, né? Então, o que isso simboliza na nossa vida? O nosso testemunho, nós temos que celebrar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? O meu testemunho vai edificar a vida do meu irmão. Eu preciso contar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Tudo que Deus nos dá deve ser compartilhado com os outros, né? Lá, o apóstolo Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, né? Ou seja, Deus está te fortalecendo ali, Deus está te confortando no seu momento de dificuldade. Para quê? Para você, né, quando você estiver passando por aquela luta, né, quando você estiver recebendo a sua vitória, aí você vai o quê? Você vai edificar a vida de alguém com o seu testemunho. E às vezes a gente fala assim, né, principalmente mulher tem essas manias, né? Aí ela, né, pagou um preço lá tremendo para o marido dela se converter. Aí, glória a Deus, ele se converteu. Aí, ao invés dela celebrar, chamar as amigas, fazer uma festa com as vizinhas, com os parentes, aí a gente fala, mas só Deus sabe o que eu passei. A pessoa não esquece de jeito nenhum, né? Ou seja, fica relembrando, pensando, só Deus sabe o que eu passei para esse homem estar aqui onde que está hoje, ou para essa mulher estar aqui comigo hoje, né? Nós não temos que ficar relembrando aquilo que a gente passou, não. Aquilo vai servir só para edificar a vida de quem talvez está passando, né? E aí você olha para ele e diz assim, não, Flávio, fica tranquilo. Da mesma maneira que Deus me abençoou, Ele vai te abençoar também. Deus fez isso na minha vida, vai fazer na sua também. É assim que nós devemos fazer. E a gente vê vários exemplos na Bíblia disso, né? Lembra lá quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno? Lembra dessa passagem? Acredito que todo mundo conheça, né? E o que aquele homem queria? Jesus, eu quero te acompanhar, quero ir onde o Senhor for. Porque ele ficou maravilhado com a bênção que Deus fez na vida dele. E aí ele queria ir atrás de Jesus. Aí o que Jesus fez? Né? A resposta está lá em Marcos, capítulo 9, versos 19 e 20. Fala assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiraram. Ou seja, o testemunho daquele homem, né, edificou a vida de outras pessoas. A gente vê também um outro exemplo, é o de Maria, né, da mulher samaritana, né? Ela se encontrou com Jesus lá no poço de Jacó, né? E ela teve a mesma atitude. Está lá em João capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito, né? O que aconteceu?
muitos daquela cidade creram nele. Por causa de quê? Do testemunho daquela mulher. E se ela não tivesse contado para alguém, alguém ia saber? Não. Ou seja, ela anunciou, até porque no horário que ela encontrou lá com Jesus não tinha ninguém. Ela ia lá no horário que não tinha ninguém. Mas ela contou o que Deus fez na vida dela e muitos creram por causa do testemunho dela, né? Então, nós temos uma missão, né, gente? De dividir com os outros o que o Senhor faz na nossa vida, né? E assim que você resgatar aquilo que você havia perdido, você estará debaixo dessa comissão de tornar aquilo público. Tornar público o que Deus fez na sua vida, né? Essa busca que você teve, que você se empenhou e que hoje você está celebrando, né? Então você tem que testemunhar, né? E quantas pessoas que chegam até a nós, né, com várias dificuldades, e a gente pensa, meu Deus, mas por que eu estou passando tudo isso? Né? Às vezes até Deus permite, porque você vai ajudar outras pessoas através do seu testemunho, né? É uma oportunidade de você ser abençoado por Deus e de você ser bênção nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, né? Então, gente, para resumir, né, tudo isso que nós acabamos de ouvir, de ver dentro dessa palavra, né? Se a gente deseja ter uma vida bem-sucedida, se a gente deseja ter uma família bem-sucedida, uma família próspera, nós precisamos viver uma vida de renúncia. Renúncia do nosso eu, renúncia das nossas vontades, renúncia dos nossos caprichos, né? E nós precisamos começar a viver os princípios do Senhor, né? Nós precisamos abandonar as nossas, né, vontades mesquinhas. Às vezes a gente tem vontades tão mesquinhas, na verdade, tão egoístas, tão pequenas, né, diante do propósito do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, e a gente fica perdendo tempo dentro da nossa casa, como se estivesse lutando um contra o outro, né? Querido, Deus não colocou você na sua família, não foi por acaso, né? Deus não fez você ser esposa do seu marido, você ser marido da sua esposa por acaso, não, né? Tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um propósito, né? E a nossa vida é tão breve para a gente ficar perdendo tempo com pouca coisa, na verdade. Essa semana Deus falou demais comigo no meu devocional, num versículo que está lá em Tiago, se vocês quiserem até anotar, né? Tiago capítulo 4, versículo 14, né? Que diz assim, ó: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida, gente, é como uma neblina. É pouco demais. O que é a nossa vida diante da eternidade? Né? É nada. É muito breve, é muito passageiro. Então, o que nós vamos, né, diante dessa vida tão curta, tão pequena, o que nós vamos fazer com o nosso tempo? Como que nós vamos usar esse tempo? Como que nós vamos aplicar isso, né, dentro da nossa casa? Aí você pode pensar assim: ah, mas já que a vida é tão curta, então é que eu tenho que fazer minhas vontades mesmo. Tenho que fazer o que dá na telha, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã, daqui 10 minutos, eu não sei que dia que a minha vida terrena vai acabar, né? Mas, gente, a vida é muito mais do que isso, não é verdade? A vida não é muito mais do que pequenos prazeres momentâneos. A eternidade é o que nos aguarda, né? Seja ela com o Senhor ou não. Todos nós vamos para a eternidade, né? E aquilo que o Senhor te confiou, você vai ter que prestar contas a Ele. A família que o Senhor te confiou, você vai ter que prestar contas a Deus dela, né? Os filhos que o Senhor te confiou, você vai ter que prestar contas a Deus dele, né? A morte, ela não resolve os nossos problemas. A nossa vida aqui é só para determinar onde nós vamos passar a eternidade. E se nós não fizermos bem aqui, mesmo que a gente tenha salvação, eu vou ter que prestar contas a Deus daquilo que Ele me confiou aqui na terra, né? O que eu estou fazendo com a minha casa? Qual que é o exemplo que eu estou dando para os meus filhos, né? Herança, gente, é o que você deixa para as pessoas, é herança. Agora, legado é o que você deixa nas pessoas. O que você está deixando nas pessoas que estão em volta de você, dentro da sua casa?
Qual que é o legado? Né? Lá em Deuteronômio, um texto que eu gosto muito também, no capítulo 6, a partir do versículo 7, vai falar que nós devemos ensinar para os nossos filhos o que é andar nos caminhos do Senhor. E como que fala que a gente tem que ensinar? Ao se deitar, ao se levantar, enquanto você trabalha, enquanto você come, enquanto você dorme. Tudo que você fizer, a sua vida tem que ser um testemunho, né? Não significa que enquanto você estiver lá trabalhando, você tem que estar lendo a Bíblia para o seu filho, não. A sua vida é um testemunho. É claro que é importantíssimo você ensinar, né? Mas qual que é o legado que você tem deixado para a sua família, né? Você tem pagado esse preço? Porque existe um preço a ser pago, gente. Existe um preço a ser pago para os nossos filhos, né? Receberem algo do Senhor. Sabe por quê? O nosso adversário, o diabo, ele não está brincando de ser diabo, né? Sabe, tudo que ele menos quer é ir para o inferno sozinho, né? Então, o que ele quer fazer? Ele quer levar pessoas junto com ele. E sabe quem são essas pessoas que ele quer levar? É o seu filho, é o seu marido, é o seu parente, é o seu pai, é a sua mãe, né? E essa palavra não é aplicada só para os pais, para os casais, mas você que é filho também, né? Existe também uma ordenança para você, filhos: obedeceis os seus pais em tudo, né? O primeiro mandamento com promessa, porque se o filho obedecer, ele vai ter vida longa, né? Será que você está obedecendo o que seu pai está te ensinando? Né? Nós precisamos pensar seriamente nisso, gente. Eu creio que Jesus assim está tão perto de voltar, né? E nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos aqui. E o que você não consertar aqui, você vai ter que consertar na eternidade. E aí é com Deus lá, é com Jesus lá de juiz lá te olhando, né? Então não tem jeito. É muito melhor você escolher viver uma vida de renúncia agora, abrir mão agora, pagar um preço agora, ensinar os seus filhos, né? Os filhos da gente vão para a escola, gente, e eles chegam da escola com a mente cheia de coisas mundanas, de coisas que às vezes é contrário que a gente ensina dentro de casa, não é? Quem tem filho que estuda, não é assim que acontece? O que você tem que fazer? Você vai deixar de colocar seu filho na escola? Não, nós não temos escolas evangélicas aqui, né? A gente tem que colocar, mas o meu ensino, o meu exemplo, ele tem que ter maior valor do que o da professora lá na escola, né? O meu filho tem que saber discernir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E quem vai ensinar isso sou eu, é você, né? Então, gente, é difícil abrir mão das nossas vontades, não é? É muito difícil, Deus sabe disso. Mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Nada que Ele faz dá errado. Deus não se enganou quando Ele mandou as esposas obedecer aos maridos, não. Ele não se enganou. Ele não se enganou quando Ele mandou os maridos amar as esposas, né? Por que Deus faz isso? Porque é a forma que Ele usa para você ser bem sucedido dentro da sua família. Se você for ler lá em Efésios capítulo 5, capítulo 6, você vai ver, né, que ali tem direcionamento para todos os membros da família, né? Tem para o marido, tem para a esposa, tem para os filhos, tem para os funcionários, tem para os patrões, né? Ou seja, se você seguir, se você obedecer aquele padrão ali, você vai experimentar o melhor do Senhor, né? Você vai entrar em Canaã, como já foi dito aqui na palavra de oferta hoje, né? Então, quando Deus nos dá essas orientações, não é porque Ele é um Deus carrasco, tirano, que quer que você obedeça. Não, é porque Ele quer que você viva o melhor que Ele tem para você aqui nessa terra. E a única forma, gente, é a gente abrindo mão de nós mesmos, né? Quando a gente ganha aqui, na verdade a gente está perdendo. Mas quando a gente perde, a gente ganha. Não é igual a Dilma lá não, viu gente? É de verdade, na presença de Deus, né? Ou seja, a nossa vida, ela precisa, né, ser esvaziada de nós mesmos. Para quê? Para a gente se encher da presença de Deus, porque só assim a gente vai conseguir ser uma boa esposa, ser um bom marido, ser um bom filho, né? É somente seguindo o propósito do Senhor. E nós temos essa natureza carnal que ela luta com
né? Ela tenta, né, fazer a gente errar o tempo todo, né? Mas essa busca pela santificação, ela é diária. E Deus quer que você esteja nela, buscando a cada dia. Se você caiu hoje, se você escorregou aqui ou ali, né? Volte a buscar. Comece, entre nesse processo de santificação, porque Deus tem isso para a sua vida, né? Então, quando a gente peca intencionalmente, quando a gente ouve uma palavra dessa, a gente não vai ser tido como inocente diante de Deus. A gente vai ser colocado como culpado. Por quê? Porque você ouviu, então você sabia disso, né? Então, quando a gente peca intencionalmente, a gente entristece o coração de Deus. Né? E aquilo, gente, volta contra a gente mesmo, né? Porque você está pecando contra Deus, mas você está abrindo uma oportunidade para o diabo trazer prejuízo na sua vida, né? Mas quando nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus, quando a gente obedece, né? É como se Deus sorrisse para a gente. Não é tão bom quando os filhos da gente obedecem? A gente não faz tudo que eles querem quando eles obedecem? Mãe e pai é desse jeito, Deus também é assim, né? Não é barganha, porque, gente, obediência é algo que está no coração de Deus para as nossas vidas. A família está no coração de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós, né? Tem uma outra história também que falou muito comigo nessa semana, que está lá em João, capítulo 21, depois você pode ler na sua casa, né? A pesca maravilhosa, talvez falando assim vocês vão recordar melhor, né? A gente vê o exemplo do que é fazer a vontade de Deus, né? Jesus tinha morrido já, ele até já tinha ressuscitado, mas ele ainda não tinha aparecido assim declaradamente para os discípulos, né? E aí Pedro estava totalmente deprimido, né? Porque Pedro ele era muito almático, né? Quem faz curso de maturidade entende o que é isso, né? Pedro era muito almático, então ele estava muito deprimido. E aí o que ele foi fazer? Pedro foi voltar às práticas antigas. Ele entrou para o barco, né, ele e alguns outros discípulos, e foram para o mar pescar. E a Bíblia fala que Pedro tirou a capa. E a capa ela tem um significado muito importante para aquela época, né? E Pedro tirou a capa e foi pescar. E pescaram a noite inteira, tentaram e nada, não pegaram nada, né? E aí de repente aparece um homem na praia, né? E pergunta para ele: vocês têm peixe? Eu estou com fome, né? Era Jesus, mas eles ainda não tinham visto que era Jesus. E aí eles falaram assim: não, nós pescamos a noite toda, mas nós não pegamos nada, né? E aí Jesus falou assim: jogue a rede do outro lado. Talvez eles já tinham julgado umas 250 vezes, né? Porque vocês pescaram a noite inteira. E aí eles poderiam simplesmente ter falado: não, o que vai adiantar? Né? O que vai adiantar eu tentar mais uma vez? Eu já tentei tanto. Não vai resolver, não vai mudar nada, né? Mas aí o que ele fez? Pedro decidiu obedecer. Ele jogou a rede do outro lado, né? E quando ele jogou a rede do outro lado, sabe o que aconteceu? Eles pegaram 153 grandes peixes, diz a Bíblia, né? E ainda fala lá que a rede, né? A rede não se rompeu. Ou seja, Deus fez o milagre completo. Então, quem sabe está faltando você tentar só mais uma vez, né? E aí João virou para Pedro e falou assim: Pedro, é o mestre. E aí sabe o que Pedro fez? Pedro correu lá, vestiu a capa, pulou dentro da água para poder ajudar a tirar os peixes, né? Ou seja, a capa, gente, ela significa o quê? É a visão, é o propósito de Deus, né? Nós não podemos entregar os pontos, né? Se for preciso caminhar mais uma milha, caminhe mais uma milha, até encontrar, né? Deus tem todo o prazer em te abençoar, né? Eu não sei qual foi a moeda que você perdeu, eu não sei o que foi que Deus ministrou no seu coração, mas se Deus tem, né, nos levou nessa semana, nesse mês, a ministrar sobre família, porque eu creio que Deus tem algo reservado para a sua vida e para a sua família, né? Deus tem o melhor dessa terra para você. Basta você se dispor, né? Acende a candeia, busca a luz do Espírito Santo para dentro da sua família, né? Varre a casa, tira tudo aquilo que desagrada a Deus. Quantas vezes a gente sabe que aquilo não agrada a Deus e
e a gente está deixando aquilo ali, é um pecadinho de estimação, às vezes é uma coisa que está ali, você sabe que é errado, mas você não se dispõe a tirar o lixo da sua casa, né? Acenda a candeia, varra a casa, procure com diligência, procure até encontrar, né? Você vai encontrar, essa mulher encontrou, né? Isso significa que você vai encontrar. Deus tem o melhor para você, né? Pague o preço que for necessário, querido. Deus tem o melhor para você, amém? Então, se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, você vai experimentar o melhor do Senhor nessa terra, amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar agora, e eu queria que você orasse junto com a sua família. Se você não tem ninguém da sua família aqui, junte com alguém da sua célula, alguém que você goste, né? Vocês podem, se quiser vir aqui para frente, fica à vontade. Nós vamos colocar uma canção agora, e quem sabe você quer pedir perdão para alguém da sua família, né? Quem sabe precisa de um conserto. Se você deseja, comece isso agora, querido, né? Se você quiser ter mais liberdade, vem aqui para frente, né? Deixe Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Nós vamos colocar uma canção, e enquanto essa canção vai tocar, né, eu quero que você ministre na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, né? Se junte aí, não fique ninguém sozinho, ore junto com alguém. Se não tem ninguém da sua família, querido, coloque eles diante do Senhor, que Deus vai trazer sua família para vocês estarem juntos. Se os seus filhos estão lá embaixo, amém, né? Se você está vendo alguém sozinho aí, você que é família, chega junto dele, né? Vamos orar, pode soltar a música. Começa a ministrar, né? Começa a gerar diante de Deus qual que é o padrão de família que você quer, né? Como que você deseja que seja o seu casamento, como que você deseja ser a sua vida com seus filhos. Talvez você perdeu a autoridade dentro da sua casa, Deus quer te devolver isso, né? Comece a orar, essa oração é você que vai fazer. O Espírito Santo é que vai ministrar na sua vida. Eu não tenho poder de ministrar nada na sua vida, é só Deus que pode fazer isso, né? Eu só vim aqui como instrumento do Senhor só para fazer um discurso, mas a obra de convencer, de restaurar, de transformar, essa obra é do Senhor. Comece a orar, ore, né? Pede para Deus te mostrar. Deus, sonda meu coração, mostra onde eu estou errado, o que está faltando na minha casa, na minha família, o que está faltando, Senhor, para a gente ter uma família segundo o coração do Senhor, de acordo com o teu propósito. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, ministra.